Salve, salve família, aqui é Flaudiz Andrade, DDI Podcast. Pessoal, o meu muito obrigado a você que está fazendo parte desse projeto. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe, comente. Se você tem interesse em ser um dos nossos patrocinadores, entre em contato com a nossa assessoria aí. Em algum lugar dessa tela, nas nossas redes sociais, entra no direct, alguém vai lhe acompanhar e você vai ser muito bem recepcionado. A você que já é nosso patrocinador, o meu muito obrigado, né? Se não fosse você, nós não teríamos conseguido chegar até aqui também. Meu muito obrigado a cada um de vocês que são nossos seguidores. A você, convidado, que já esteve na bancada, o meu muito obrigado. Você que ainda há de vir, o meu muito obrigado antecipadamente. Cada convidado que tem vindo aqui, a gente tem escolhido a dedo. Tem ouvido a história de cada um que tem inspirado vidas. E hoje nós estamos aqui com uma personalidade marcante, né, da vida jurídica. Ainda que jovem, né? Ainda que jovem, não parece ter a idade que tem, né? Vocês vão constatar isso que eu estou falando, mas para mim é uma alegria enorme estar aqui hoje com o doutor Tiago Charcon, não é isso? Isso. Acertei! Perfeito. Grande promotor de justiça. Boa tarde, doutor. Boa tarde, meu amigo. Já começamos bem. Já citou aí o nome, que não é tão fácil, né? Mas é uma satisfação, Flaudiz. Obrigado mesmo pelo convite. Eu que estou aqui recente na cidade de Arapiraca, já me sinto um cidadão, um filho da cidade. E, portanto, estar aqui num programa desse, num podcast desse, que já é uma referência em todo o estado de Alagoas, é uma grande satisfação. Coisa boa. Eu faço sempre uma pergunta a cada um dos convidados. Ainda que saibamos quem são aqueles que vêm para cá, mas nada melhor do que uma definição própria. E eu queria ouvir do Dr. Tiago, quem é o Dr. Tiago Charcon? Pô, rapaz, uma pergunta boa e difícil, né? A gente se autoavaliar, mas eu sou um adulto, ainda que me considero jovem, como você disse, né? Eu acho que eu tenho ainda um espírito, uma energia, uma vontade de mudança típica dos jovens, né? Tenho 37 anos, já estou há 10 no Ministério Público de Alagoas, como promotor de justiça, e tive uma passagem antes como analista do Ministério Público da União, em Brasília, e como advogado também. Já atuei na área da advocacia, principalmente ali atuando no direito público. Então eu sou esse jovem casado, tenho 2 filhos, já desse casamento, graças a Deus, muito bem casado com a minha esposa Lívia, mandar um abraço para ela, um beijo. Os meus filhos, Bernardo, Lara, e sou uma pessoa assim que me considero muito agraciada por Deus, né? Eu acho que todos os meus passos, todos os meus planos foram sendo construídos com altos e baixos. É verdade, ninguém tem, acho que, uma trajetória só de sucesso, só de crescimento. Nós temos aqueles momentos também de desafios, de obstáculos, e acho que eles também são importantes na formação desta pessoa que hoje está aqui na sua frente. Coisa boa. Doutor Tiago, o senhor é natural de onde? Eu sou natural de João Pessoa, sou paraibano, inclusive minha família, tanto paterna quanto materna, ainda moram na cidade de João Pessoa, aqui próximo, cerca de 350, 360 quilômetros de Maceió. Arapiraca dá um pouquinho mais, mas também nada que dificulte os encontros mensais, às vezes de cada 2 meses, encontro minha família. Se eu falando aqui do lado, eu pensei que era aqui na esquina. Não, é porque eu já tô tão acostumado. 350 km. Pra mim é aqui do lado. Eu tô tão acostumado, 4, 5 horinhas eu tô em casa, né? Mas já tô aqui há 10 anos, Flaudiz, então também me considero alagoano. Aqui tive meus filhos, aqui constituí minha família, consegui esse concurso público que para mim sempre foi um sonho, ser promotor de justiça, sempre foi um objetivo acadêmico quando eu ingressei na faculdade de Direito. Então aqui eu me realizei e fiz a minha vida desde 2014. Então já estamos aí com 10 anos, então eu tenho ido a João Pessoa mais questão de família, mas é aqui mesmo que hoje estão as minhas raízes, principalmente de amigos, de profissionais. Dou aula também na faculdade Unima, antiga UNIT, em Maceió, e portanto aqui está todo o meu ciclo hoje em dia. Qual foi a inspiração para ingressar e enveredar pelo direito? Olha, eu desde o ensino médio, eu me lembro que eu gostava muito das matérias de humanas. Matérias de história, geografia, português. Já as matérias de exatas, meu amigo, queria distância, né? E eu acho que isso é uma
identificação realmente do estudante das ciências humanas, das ciências sociais, não só do direito, mas de outras ciências sociais também. Eu acho que temos essa característica de gostar muito de história, gostar muito de política, gostar muito de leitura, de português. Então isso já me despertou no ensino médio uma tendência. Eu não sabia ainda como era a carreira em si, nem da advocacia, nem da magistratura, nem do Ministério Público. Carreira jurídica, para mim, era algo ainda mais abstrato, que eu já tinha lido, já entendia mais ou menos o que fazia, mas não tinha, por exemplo, um familiar próximo, um pai, uma mãe, um tio, que fosse da área do direito, da área jurídica. Meus pais são professores, professores, inclusive, da rede pública de ensino, e, portanto, eu não tive essa ajuda da família nesse ponto. De já ter um caminho, uma direção, um norte para me dar. Mas então eu apostei que era a área que eu realmente gostava, apostei no vestibular para direito, obtive êxito, iniciei a faculdade e aí me encantei. Já nos primeiros períodos, realmente eu vi que era aquilo que eu queria exercer para o resto da vida. Me identifiquei muito com as matérias, até mais do que as matérias do colégio, que eu já gostava, mas no direito, quando a gente começa a ver ali direito penal, direito constitucional, aí eu vi que realmente aquilo ali era algo que eu tinha essa vontade, essa paixão, e daí fui iniciando essa trajetória. Quando o senhor se formou, advogou? Cheguei a advogar assim que me formei. Cheguei a advogar 2 anos. Eu me formei em 2010, advoguei até 2012, 2 anos. Como foi aí o início da advocacia? Rapaz, foi muito interessante, muito desafiador, porque eu era muito jovem, tinha 21 anos na época, e tive essa barreira um pouco, senti essa dificuldade um pouco de não ter família no meio, né? De não ter, assim, ninguém que pudesse indicar clientes, abrir aquelas primeiras portas, né? Ter o QI, né? Ter o famoso QI, que é importante, né? Principalmente na advocacia, que você tem que ser um empreendedor, de certa forma, você tem que ir atrás da sua cartela de clientes, enfim, formar ali o seu nome. E eu não tinha esse lado, isso me dificultou um pouco, mas ao mesmo tempo me fez brilhar ainda mais a chama do direito, porque eu consegui, embora peguei poucos casos, mas consegui êxito em diversos casos. Lembro de um, por exemplo, que uma médica me procurou, assim que eu tinha me formado, uma médica já inclusive experiente lá na cidade de João Pessoa, e ela estava com um problema porque desde muito jovem, assim que se formou, entrou no serviço público e acumulava 2 empregos públicos como médico, que é permitido, é algo lícito. Ela tinha um emprego em um órgão público, acho que o tribunal, e outro emprego em outro órgão público, salvo engano, na Secretaria de Saúde. E aí veio uma mudança na legislação na época, lá no estado, e colocou que cada um desses órgãos ela teria que fazer 8 horas de jornada diária de trabalho. Então daria 16 horas de jornada diária para ela realizar. Isso seria, logicamente, impossível na prática de conciliar. Então ela me veio com esse dilema. O que é que eu vou fazer? Eu vou ter que escolher um dos dois, vou ter que deixar um emprego aí de 20, 30 anos, um desses 2 empregos públicos, ou eu posso conciliar? Eu me lembro bem que eu tinha acabado de me formar, e aí eu fui estudar os princípios do direito, choque de princípios, que a Constituição nos mostra que tem a saída jurídica para isso, que é uma ponderação que se faz entre esses 2 valores. O valor da legalidade, já que existia uma lei determinando 8 horas em cada emprego, mas também o valor da estabilidade que ela já tinha adquirido aí com tantos anos ocupando esses 2 cargos, quando antes a carga horária era de apenas 5 horas em cada um. Então, levamos essa tese ao tribunal e fomos vencedores. Foi um caso assim paradigmático, o primeiro caso nesse que estudamos essa questão. Obtivemos êxito e isso para mim assim me marcou muito, porque ela saiu super satisfeita, né? Conseguiu ali manter os 2 empregos que ela tinha. Isso financeiramente para ela foi muito importante, e também para mim eu senti que era algo que realmente assim eu podia também fazer diferença na vida das pessoas. Coisa boa. Em matéria de direito, o senhor atuou em quais áreas? Só no direito público ou alguma outra? Isso, na advocacia eu foquei nessa área de direito público. Como eu tinha acabado de sair da faculdade, eu tinha muitos amigos fazendo concurso público também, então às vezes tinha que entrar com algum mandato de segurança. O cara fez uma prova, perdeu no exame físico,
Perdeu na bateria de exames, aí a gente entrava com mandado de segurança, entrava com alguma ação. Eu tinha uma clientela, uma procura boa nessa área do direito público contra a administração. Se formou quantos anos? 21 anos. Ia completar 22. Atuou 2 anos, ficou até 23. Atuei 2 anos, aí vi que queria estudar para concurso mesmo, que já era algo que na faculdade eu tinha uma quase certeza. Mas aí esses 2 anos me ajudaram a bater o martelo, que queria mesmo concurso, queria ser promotor. Quando eu entendi que queria ingressar no Ministério Público, e aí estudei para o cargo de analista, que é um cargo que exige nível superior, mas não exige os 3 anos de prática que o promotor precisa ter. Promotor e juiz são as 2 carreiras que, pela Constituição Federal, existe a regra de, no mínimo, 3 anos de prática. Você não pode ser promotor ou juiz se não tiver pelo menos 3 anos de formado e de prática, seja como advogado, seja como analista, qualquer área do direito. Você tem que ser formado e atuar 3 anos nessa área jurídica. O senhor conseguiu complementar como analista? Como analista. Fiz 2 anos de analista, 2 de advogado, 4 anos de prática antes de ser promotor. Estudou quanto tempo para o concurso, para promotoria? Olha, eu considero que desde quando eu comecei a estudar para analista já era um estudo direcionado para promotor, porque as matérias eram muito parecidas, até porque eu passei no concurso de analista do Ministério Público, da União. Então, os editais eram semelhantes, embora promotor exija uma profundidade um pouco maior, um nível de complexidade maior, mas em termos de conteúdo eram parecidos. Então, vamos dizer que eu comecei a estudar efetivamente em 2010 para 2011, passei em 2012 para analista, continuei estudando, dei uma paradinha ali de 6 meses, 1 ano, até porque eu tive que me mudar para Brasília, saí de João Pessoa, assumi o cargo em Brasília de analista, e estudei ali mais 2 anos, de 2012 a 2014, até passar aqui para o estado de Alagoas, onde até hoje eu exerço o cargo. Como é que funciona as etapas até se tornar um promotor de justiça? Olha, o concurso promotor ele é algo assim realmente difícil, porém não impossível. Também não é esse bicho de 7 cabeças que alguns assim acabam se assustando e até deixando de fazer concurso por conta desse temor. Não é assim também. É um concurso que tem basicamente 4 etapas. Você começa o concurso com uma prova objetiva, como é o Enem, como é qualquer outro concurso, ou pode ser de múltipla escolha, A, B, C, D, E, ou C e E, certo ou errado, para você julgar as questões, né? Você passa por esse peneirão, vamos dizer assim, que é a primeira fase. Dali você já elimina 80% dos candidatos. Ficam 20% para ir para a segunda etapa, que é uma prova aberta, uma prova discursiva ou dissertativa, na qual o examinador ele vai trazer ali algumas questões subjetivas, abertas, para você escrever, discorrer naquele número de linhas determinado, você vai falar sobre aquela temática. Em seguida, tem também uma prova prática, muitas vezes para a gente oferecer uma denúncia, oferecer uma apelação, umas alegações finais, alguma peça prática, para ver ali o cara atuando como um profissional realmente. E depois nós temos a prova de títulos. Prova de títulos é a última etapa. Esqueci da prova oral, que é uma das mais temidas também, porque você fica tete a tete, né, como se diz, com o examinador. São vários examinadores que ficam ali na sua frente e eles vão lhe sabatinar, querer testar ali seus conhecimentos e testar também, eu acredito até que tem mais esse perfil, o seu psicológico. Os examinadores vão ali lhe colocar em situações de pressão, de questionamentos técnicos, de comportamentos, para tentar ali puxar a sua nota, lhe conhecer melhor como um promotor de justiça. Então, após a prova oral, temos a prova de títulos, apresentar ali o que você tem de pós-graduação, de experiência, se tem artigos científicos publicados, se tem livros publicados, aí vem todos aqueles títulos, e nessa última fase é apenas classificatória. Você não pode ser eliminado porque, por exemplo, não tinha nenhum título. Você pode apenas não subir tantas posições por não ter títulos, mas não é mais eliminado. Então são essas etapas que formam o concurso de promotor de justiça, também bem semelhante ao concurso de magistratura. São 2 concursos muito parecidos, Ministério Público e a magistratura tem essas etapas para se tornar um profissional. Depois que passa, ainda vai para o curso de formação. Curso de formação também bastante exigente, você vai ter ali aulas, como se fosse uma nova faculdade resumida, né? Vai ali estudando, aprendendo a ser um promotor na prática e depois entra na carreira, geralmente como substituto.
substituindo alguns colegas que saem de férias, de licença, estão em algum cargo da administração superior, e aí você ocupa aquele espaço durante um tempo para ir aprendendo na prática, né? E depois se titulariza, se torna titular de alguma das comarcas do estado, ou se for no caso de federal, de algum dos ofícios, dos cargos que tem na administração também do Ministério Público Federal. Quanto tempo como promotor? Eu estou há 10 anos. Foi em 2014 que eu assumi. O concurso começou em 2012. E aí tivemos algumas etapas. E em 2014 fui a primeira turma. Fui da primeira turma, depois foram chamando outras turmas. Mas eu entrei em maio de 2014. O que mudou na vida do Dr. Tiago? Antes do Ministério Público e depois de se tornar promotor de justiça? Rapaz, excelente reflexão aí. Me faz passar até um filminho aqui, porque eu acho que não foi só a perda de cabelos, mas outras coisas também mudaram para o bem, né? Eu acho que a gente cresce muito, sabe, Flaudio? Eu acho que foi uma experiência muito enriquecedora como ser humano. Nós lidamos com o sofrimento do ser humano, muitas vezes vítima de uma injustiça, seja um crime, seja algo que está lhe faltando, que o serviço público deveria lhe proporcionar, uma escola, uma matrícula do seu filho na escola, uma merenda de qualidade, um medicamento imprescindível para a sua vida, ou de algum familiar próximo. Então nós, no dia a dia, nos deparamos com essas situações, temos que absorver aquela situação, primeiro do ponto de vista psicológico. Nós temos que ter esse tino de atender essa pessoa tão fragilizada, né? Imagina, uma pessoa dessa, quando vai procurar o Ministério Público, ela já bateu em várias portas. Ela já bateu na porta de políticos, já bateu na porta de secretarias, já bateu na porta de várias pessoas e não resolveu o seu problema. Então ela procura o Ministério Público muitas vezes já muito angustiada, muito nervosa, emocionada, e nós temos que ter essa conduta de acolher. Acho que a palavra certa é essa. O Ministério Público ele trabalha muito com o acolhimento. Nós somos treinados para acolher as pessoas, para tentar acalmar. E, em segundo lugar, com a justiça, né? Com a espada da justiça, para fazer aquele direito que existe na lei, que existe no papel, se tornar realidade, ser efetivado. Esse é o grande papel do Ministério Público. A ida até o Ministério Público, quem mais procura? O público feminino ou masculino? Olha, depende muito da área, tá? Porque nós temos também, o Ministério Público tem essa peculiaridade de ser talvez o órgão público que tem mais atribuições. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque já atuei em outros setores também, digo que o Ministério Público ele abraça, assim, pela Constituição Federal de 88, que foi quem criou esse Ministério Público hoje, que nós conhecemos no Brasil, nós temos a atribuição criminal, somos o titular único, privativo da ação penal. Então, qualquer crime passa pelas mãos do Ministério Público, que é quem vai decidir se vai oferecer a denúncia, portanto, iniciar um processo contra fulano que cometeu o crime, ou se vai arquivar aquele caso, entender que não tem provas suficientes, ou que não tem materialidade, que o fato não existiu, ou que aquele cara que foi investigado não é o autor, não tem provas de que ele é o autor. Então nós vamos atuar nessa área criminal, promovendo a ação penal pública. Nós somos os titulares da ação penal. E ao lado dessa grande atribuição de sermos titulares da ação penal, existe outra imensa atribuição, que é sermos os vigilantes da legalidade. O Ministério Público é o fiscal da sociedade. Se nós temos os advogados como defensores dos seus constituintes, dos seus clientes que lhe procuram, nós temos a Defensoria Pública como defensores daqueles hipossuficientes que não possuem condições de contratar um advogado. Nós temos no Ministério Público, no promotor de justiça, essa figura do defensor da sociedade. É como se nós tivéssemos uma procuração assinada por todos os cidadãos, dizendo que nós somos os titulares dos seus direitos e podemos brigar por esses direitos em nome deles. Direito à saúde, direito a um meio ambiente equilibrado, direito a uma educação de qualidade, direito do consumidor sendo respeitado. Todos esses direitos coletivos, que nós chamamos de transindividuais, são também atribuição do Ministério Público. Então veja que a gama é imensa. Você tem de um lado direitos criminais,
de outros direitos sociais, coletivos. Então, tudo isso o Ministério Público abraça. Então, em cada área dessas, o Ministério Público do Consumidor, existe aqui em Arapiraca, a promotoria que eu sou titular, ela é a promotoria do consumidor e da família. Temos duas atribuições, defesa do consumidor e defesa da família, aqui em Arapiraca. Então, é muito comum sermos procurados mais por mulheres. Questão de pensão alimentícia, chega muito. Questão de divórcio, às vezes litigioso, tem alguma questão ali de guarda a ser discutida. Ou o consumidor também aparece muito, aí consumidor tem dos dois gêneros, tanto mulheres quanto homens nos procuram muito questões de desatendimento de algum serviço básico prestado, por exemplo, pela Casal, pela Equatorial, enfim. Essas empresas que atuam em grande escala e muitas vezes não atuam de forma eficaz. Então, o consumidor nos procura, nós temos ali que intermediar, às vezes, algum acordo, alguma tentativa de solução. Não sendo possível acordo, ingressamos com ação em juízo para que o direito seja resguardado. Constitucionalmente, a gente entende que não há hierarquia entre, pelo menos na teoria, entre Ministério Público, magistratura e advocacia. Na prática, o senhor, enquanto promotor, como é que o senhor vê essa questão? Eu concordo, realmente a Constituição ela é muito, muito tranquila quando ela diz que não há hierarquia nas carreiras jurídicas. Todas as carreiras jurídicas são importantes, até porque, tirando uma delas, o sistema não funciona, o sistema não caminha. Então não adianta você ter um grande juiz em determinada cidade, se você não tiver um grande promotor ao lado dele, ele não vai poder fazer um bom trabalho. Se você não tiver um grande defensor ou defensora ao lado desse magistrado, por mais brilhante que ele seja, ele também não vai conseguir desenvolver um grande trabalho. Da mesma forma, os advogados, que são os grandes defensores que levam as causas, as teses para o tribunal, para o juiz e os desembargadores e fazem com que eles possam decidir. Então, o sistema ele funciona de forma integrada e harmônica. Porém, na atividade de cada um, logicamente, o juiz está numa audiência e ele preside a audiência. Isso está também na Constituição, no CPC, no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, na Lei Orgânica da Magistratura, no Estatuto da OAB. Todas essas leis, elas colocam que, numa audiência de instrução, por exemplo, a figura do juiz é a autoridade. Então, nós estamos falando hierarquicamente, a depender da situação, se for numa audiência, nós estaremos, sim, naquele momento, subordinados e em posição de respeito ao magistrado. Mas isso não quer dizer que sejamos subordinados do ponto de vista da atividade fim. O advogado ele tem suas prerrogativas definidas em lei, o promotor tem suas prerrogativas definidas em lei e nós podemos, inclusive, brigar por elas no bom sentido, né? Defendê-las, mas sempre entendendo que ali, durante a instrução de um processo, o juiz é a figura que preside o ato e, portanto, temos que respeitar. Se não concordarmos, vamos recorrer, vamos procurar reformar aquela decisão, mas em nenhum momento ficar ali discutindo ou querendo criar algum atrito com a autoridade que preside o ato. O senhor também é professor. Isso. Como é que surgiu aí o interesse pela sala de aula, né? E como foi a sensação de estar na primeira aula como professor? Rapaz, eu costumo dizer que como promotor eu já me realizei profissionalmente, mas como professor eu acho que eu me realizei pessoalmente. Eu consegui encontrar algo que tem aquele 10%zinho que sempre a gente quer mais, né, na vida, a gente sempre está almejando um pouquinho a mais. E eu sentia falta disso, sabe, Flaudis? Eu ouvi um dia desses uma entrevista, um professor também de Direito, dizendo que na vida nós temos 3 referências, 3 ordens filosóficas, vamos falar assim, de análise. Temos o eu, temos o nós e temos o eles. Né? Quando a gente fala o eu estou me referindo a minhas necessidades, seja necessidades econômicas, necessidades financeiras, necessidades de construir família, são as minhas necessidades, né? Aquele eu que nós pensamos logo na gente. Depois eu tenho o nós. Quando eu falo nós, eu estou me referindo geralmente às pessoas que estão ao meu redor, minha família, minha esposa, meus filhos, o bem que eu quero àqueles que estão ao meu lado.
né? Isso também faz com que o ser humano ele vá atrás das coisas em nome da sua família. Mas nós temos também um terceiro aspecto que faz parte da realização do ser humano, que é o eles. Nós temos também que entregar um pouquinho do que nos foi dado para os outros, né? Muitas vezes que não tiveram as mesmas oportunidades, que não tiveram os mesmos acessos à educação, a um concurso público para crescer também na vida. Então, como professor, eu vejo que eu faço esse lado, eu consigo transmitir um pouquinho desse conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos de estudo e da experiência profissional, que eu acho que também ajuda muito. Na hora que eu estou passando um conhecimento, eu sempre procuro ali levar uma palavra de autoestima, uma palavra de confiança, de resiliência, porque a caminhada realmente não é fácil. Também tive muitas reprovações, não foram só aprovações, né? Como eu falei no início, não é uma carreira só de sucesso, só de êxito. Toda carreira tem também seus altos e baixos. E é isso que eu tento levar para os meus alunos, mostrar que é possível, não precisa realmente ter família, ter o QI. O concurso público ele tem essa grande vantagem, que ele é pelo mérito, que é pela sua própria força de vontade, pela sua dedicação. É possível e mostra o caminho para os alunos para tentar aí, de alguma forma, contribuir. O senhor falou sobre reprovação. Antes de conseguir lograr êxito a se tornar promotor de justiça, tentou quantas vezes? Aqui para Alagoas, uma vez, mas já tinha tentado para outros estados. Alguns cheguei a passar em várias fases, mas sempre no final, algum detalhezinho, uma questãozinha ou outra, acabava não passando. Antes de ser promotor, também já tinha feito outros concursos de analista, de técnico, de tribunais. Também já perdi concursos, às vezes por pouco, às vezes por muito. E eu aprendi também nessa jornada que a coisa só acontece quando realmente é o lugar certo, é o momento certo. Aquela história de que a natureza não dá saltos, né? Ela tem um tempo para acontecer. Ela tem uma maturidade que muitas vezes você na hora acha que já está pronto e na verdade Deus tem algo melhor preparado para você lá na frente, né? Então eu já cheguei em provas assim, Flaudísio, achando que estava super preparado, saía da prova assim, meu amigo, eu acho que agora vai, agora eu fiz uma prova boa. E quando via o resultado, não era o esperado. Outras pessoas tinham feito a prova melhor do que eu, né? Então, é a gente aceitar também, ter humildade, ter essa consciência de que só vai dar certo quando é para dar. Já saí de outras provas achando que tinha ido muito mal, nem estava tão preparado assim, tinha viajado uma semana antes, não estava com a cabeça tão boa, mas conspirou tudo a favor e eu fui aprovado, né? Então, isso mostra que a gente tem que ter essa paciência. Gravei aqui com a doutora Jéssica Lourenço. Grande abraço, doutora Jéssica Lourenço, juíza lá do estado do Goiás, e ela falava que na época de estudante para concurso, as pessoas olhavam para ela e diziam, essa aí só estuda, né? Um preconceito. O senhor também já passou por isso? Já sim, meu amigo. Tinha até um professor de cursinho que dizia que era o Jaque. Jaque não faz nada, né? Jaque não faz nada, pega ali uma água para mim, menino. Vai, tu só estuda mesmo. É muito comum isso na carreira do estudante de concurso, porque o concurseiro, que é o nomezinho que a gente chama, né? Ele é um ser solitário. O concurso público, ele traz, inclusive, algumas sequelas psicológicas que muitos profissionais precisam depois recorrer a terapias, a um autoconhecimento, porque realmente não é algo fácil. É uma jornada que às vezes leva 3, 4, 5, 10 anos de estudos e uma jornada sozinho. Por mais que você tenha alguns momentos ali numa sala de aula, o professor ali dando uma aula, tira uma brincadeira ou outra, no intervalo você encontra um colega ali, toma um café juntos, mas aquilo ali não faz parte do processo em si. O processo em si é quando você está sentado, fazendo ali suas leituras, suas anotações, é ali que está se formando a base para a sua aprovação. Então isso gera muita pressão da família, e é uma pressão natural, não é algo intencional, logicamente, quem é o pai e a mãe que quer botar pressão no seu próprio filho. Mas é algo que o próprio tempo, você ali formado, muitas vezes já com condições de ir para o mercado de trabalho, começar a ganhar seu dinheirinho, mas você tem um objetivo mais à frente,
Um objetivo de médio e longo prazo que muitas vezes quem está ali ao seu redor não compreende. Acha que você já devia começar logo a trabalhar, começar logo a ganhar seu dinheirinho, mesmo que não seja o cargo dos seus sonhos. Então tem que ter, e aí eu já deixo esse recado aí para os pais e mães que estão nos assistindo, tenham essa paciência, porque vale a pena. Meus pais, graças a Deus, são professores e tiveram essa paciência, eles tiveram essa percepção de que eu estava ali semeando algo para plantar mais à frente. Então eles tiveram essa paciência, nunca me pressionaram, tem que começar a trabalhar logo, ganhar dinheiro e tal. Não eram ricos, mas me deram as condições de estudo, me deram as condições para ter uma boa educação e tiveram essa paciência de dizer, vá meu filho, você está no caminho certo, a gente está aqui para lhe ajudar, para lhe apoiar, não vai ter nenhum luxo, nenhum tipo de gasto excessivo, até porque nós não temos condições, mas o que precisar da parte aí dos seus estudos, a gente vai estar ao seu lado. Então foi isso que propiciou que eu conseguisse essa carreira de concursos, até porque se eu não tivesse com a cabeça fria, com a cabeça tranquila, eu não conseguiria jamais passar nesses concursos. Surge uma dúvida entre alguns concurseiros e até muitas das vezes alguns professores falam, há uma divisão de opiniões sobre aquele que está estudando para determinado concurso. Deve estudar nos finais de semana ou deve se poupar nos finais de semana? Boa. São duas dúvidas que eu escuto muito dos alunos. Essa dos finais de semana e a outra é se deve fazer qualquer concurso ou tem que focar em um só. Acho que você já ouviu essa, né? Sim. E aí, professor, eu tenho que sair fazendo todo edital que sair, todo concurso que abrir eu faço ou é melhor focar em um? E aí eu vou começar pela primeira, sua dúvida sobre os finais de semana. Eu acho que isso depende muito de cada aluno. Por quê? De cada estudante. Porque há estudantes que, por exemplo, acabaram de sair da faculdade e tem o tempo todo livre, o dia todo livre. Então esse estudante, essa estudante vai conseguir fazer durante a semana uma jornada de estudos que já vai lhe dar uma bagagem muito boa. Vamos dizer que ele consiga estudar 3, 4 horas todos os dias, de segunda a sexta. Isso já vai lhe dar uma certa estabilidade, um certo conforto para chegar num sábado ele diminuir o ritmo, ou chegar num sábado, num domingo, estudar bem menos, ou até não estudar, né, desde que na segunda ele consiga voltar ao ritmo normal. Porém, há aqueles também que já começam a trabalhar, mesmo que não seja assim um emprego fixo, alguma coisa que exija um horário muito disciplinado, como era meu caso quando eu fui advogado, eu não tinha um emprego fixo, não era algo que eu tinha que ir de 8 às 12, de 2 às 6, não, eu fazia meus horários, porque eu era autônomo. Mas mesmo assim eu tinha que tirar um tempo de todos os dias para trabalhar. Então eu gostava também de manter um pouco de estudos nos finais de semana. Não o dia todo, sábado todo, domingo todo, não. Até porque você muitas vezes pode ficar tão cansado, né? A mente ficar cansada. Então tirava ali 1 horinha, 2 horinhas no final de semana. Muitas vezes ia fazer questões, ia resolver as questões de concursos nos finais de semana, porque é algo mais dinâmico, mais interessante, menos cansativo do que estar ali lendo, copiando. Então hoje temos várias plataformas que você pode fazer as questões dos concursos anteriores, inclusive com vários filtros. Você consegue filtrar a matéria, o cargo daquele concurso, o ano, se é questão de 2024, 2023, 2022, o nível de dificuldade, se você quer resolver questões fáceis, médias, difíceis. Tudo isso hoje a internet está aí para facilitar a vida do estudante. Então, sobre essa primeira dúvida, eu recomendo sim que se você não tem condições de estudar muito durante a semana, que tire ali pelo menos 1 ou 2 horas no final de semana para resolver questões, para fazer uma revisão daquilo que você estudou durante a semana. E sobre essa segunda dúvida, que eu disse que é muito comum, vou aproveitar aqui sua vasta audiência para compartilhar, o que é que eu aconselho? Que você nem foque num concurso apenas, não jogue todas as suas fichas naquele concurso, porque pode ser que demore a sair outro edital. Vou dar um exemplo aqui para você. O cara quer ser, a jovem quer ser uma promotora de justiça. Só que ela só quer promotora de justiça do estado de Alagoas. Então, esse concurso específico que ela quer é um concurso que demora a sair novamente. Ele vai sair, por exemplo, em 2025, tem a esperança de que o concurso seja aberto em 2025 para promotor de justiça do estado de Alagoas, já em primeira mão aí. Ó, Aê, coisa boa! Um corte aí, ó. Doutor Leandro Araújo, que é o nosso procurador-geral de justiça, ele vem fazendo aí uma gestão
muito voltada para isso. Ele já disse, até em entrevistas, que a prioridade dele é realmente, antes de sair do mandato, fazer um concurso para promotor, que o último foi o meu, então já tem mais de 10 anos do último concurso de promotor. E, portanto, se a pessoa quer só ser promotora de justiça em Alagoas e ficar estudando só para esse cargo, ela corre o risco de vai que dá algum problema, ela não passa, só vai ter outra oportunidade daqui a 10 anos novamente. Então, não acho que seja uma boa estratégia. Mas, ao mesmo tempo, não adianta você sair atirando para todo lado, né? Fazendo concurso de policial, polícia civil, depois polícia militar, depois promotor, depois analista do MPU, analista... Eu acho que você tem que decidir uma direção. Você tem que escolher uma determinada área e focar naquilo ali. Eu escolhi a área do Ministério Público, por isso eu fiz concurso para técnico, analista, promotor. Então, meu leque não ficou fechado a apenas um. E quando eu decidi fazer promotor, eu saí fazendo em vários estados. Não fiz só de Alagoas, porque eu sabia que tinha que ir tentando em várias cidades, principalmente do Nordeste, que eu tinha essa pretensão de voltar para o Nordeste, já que eu sou nordestino, e estava em Brasília, nesse concurso que foi o primeiro que eu passei. Então eu queria voltar para o Nordeste, eu saí fazendo vários estados, Pernambuco, Paraíba e tal, e graças a Deus passei aqui em Alagoas. Então nem 8 nem 80, né? Nem precisa estudar e sair atirando para todo lado, fazendo todos os concursos, mas também é bom você filtrar uma área que tenha o edital, os conteúdos parecidos, que cobre matérias parecidas, para que você, quando estiver estudando para um, já aproveite aquele estudo, aquela bagagem para o próximo concurso que você vai fazer. Tem aluno que gosta de videoaula e tem aluno que gosta de resolução de questões. Qual o senhor indica? Resolução de questões ou videoaula? Olha, sobre o método, ele é muito individual. Isso é meio que todo mundo fala, né, um clichê, mas é algo realmente que não tem jeito. Não tem receita de bolo. É algo que você, com a sua bagagem, com a sua rodagem de concursos, vai percebendo. Olha, eu fiz o concurso de técnico do TJ, de Alagoas, e estudei por videoaulas. Não peguei material de leitura. Fiz só videoaulas, anotei, estudei direitinho e fiz uma pontuação baixa. Não gostei do meu desempenho. Já no próximo concurso que eu fiz, vamos supor, um concurso de analista, TRT, eu mudei minha estratégia. Eu não fiz mais só videoaulas. Eu peguei alguns materiais resumidos em PDF e acoplei a isso a resolução de questões. Resolvi muita questão e tal, e tive um desempenho muito melhor. Então, para mim, esse método de resolver questões e estudar por materiais mais resumidos foi muito melhor, foi muito mais eficiente do que o método anterior, que eu tinha testado no concurso anterior e não funcionou. Então, isso vai muito de cada pessoa. Eu, particularmente, gosto muito do método de estudar lei seca. A lei seca que a gente chama é a lei mesmo, aquela lei pura do Código Civil, do Código Penal. Você lê aqueles artigos primeiro, artigo 2º, artigo 3º, não é decorar. Não precisa decorar também linha por linha. Você precisa compreender a ideia que a lei quer passar, né? Então, é isso que o examinador vai cobrar. E, paralelo à leitura das leis secas, dos códigos, fazer questões, resolver muita questão. Resolvia coisa de 200 questões por dia, 250 questões todos os dias, daquelas matérias que eu havia estudado no mesmo dia ou no dia anterior. Então, sempre tive esse método de combinar leitura, lei seca, muita lei seca, um pouco de doutrina, que são os livros doutrinários, e muitas questões de concurso. Foi esse tripé aí que me salvou, que me fez aí conseguir passar. Hoje a gente percebe que são muitas as faculdades de direito, principalmente no estado de Alagoas, o estado em que nós estamos. Há uma grande proporção de alunos que se formam e, após se formarem, se tornam bacharéis, a reprovação em massa na OAB. Como é que o senhor vê esse cenário? É um cenário preocupante. Nós, como operadores do direito, como professores, temos que também fazer uma reflexão de onde podemos melhorar. Eu considero que a ausência praticamente hoje de faculdades que cobram um vestibular, que tem aquele vestibular realmente que seleciona os bons alunos, já seria um filtro muito importante. Porque ali, eu lembro na minha época, por exemplo, 2005 que eu fiz vestibular, 2004 que eu fiz vestibular, Enem,
era muito difícil passar numa faculdade de Direito, mesmo nas particulares, porque tinham poucas particulares. Acredito que aqui em Alagoas era parecido, só devia ter o SESMAC, por exemplo, e era muito difícil entrar na faculdade de Direito. Então, você tinha que ter uma bagagem ali de conhecimento de português, de redação, de geografia, de história, de matemática. Tinha que ter uma base boa como aluno para entrar naquela faculdade. O mesmo acontecia para medicina, engenharia, psicologia, odontologia e todas essas ciências que são tão importantes no nosso dia a dia. Hoje não há mais praticamente concorrência em algumas faculdades de direito. Você se matricula e praticamente, às vezes faz uma provinha, às vezes nem prova faz, né? E já está apto a cursar um curso superior da complexidade que é o direito. Paralelo a isso, você tem algumas faculdades que realmente pagam mal aos seus professores. E aí isso causa um desestímulo muito grande de bons profissionais que nós temos no mercado não quererem dar aula em faculdade. Porque a pessoa muitas vezes vai ter que pagar, tirar do bolso para trabalhar, já que aquele valor que é oferecido por algumas faculdades não é suficiente para arcar sequer com o combustível de ir até a faculdade todos os dias, preparar aulas, porque não é só ir para a faculdade dar aula naquela 2 horas ali, 3 horas. Você tem antes que preparar a aula, você tem muitas vezes que preparar a prova, depois corrigir as provas, ter uma atenção com cada aluno. Então tudo isso exige uma cautela que eu acho que as faculdades hoje não estão tendo. E aí acontece esse problema de você ter uma enxurrada de alunos saindo das faculdades, mas não encontrando espaço para passar na prova da OAB e também não encontrando espaço para ser absorvido pelo mercado. E aí você fica com o diploma, bacharel em Direito, mas sem ter como usá-lo, sem ter como exercer a profissão. Hoje o senhor, como promotor de justiça, é bem sucedido, né? E a realidade de antes da promotoria e após promotoria é totalmente diferente. Como é que o senhor lida hoje com o dinheiro? Boa pergunta. Você está inspirado, o homem está inspirado. Rapaz, graças a Deus, o cargo de promotor de justiça, ele realmente tem uma remuneração digna, uma remuneração condizente com a complexidade da função. Como eu falei, não é uma função fácil, são muitas atribuições, muita pressão, muita necessidade de estar sempre atento. E eu sou organizado, eu me considero organizado nessa questão financeira, sempre gostei de ter uma reserva, nunca fui de estar gastando com coisas supérfluas, coisas que muitas vezes a gente compra de forma impulsiva, né? Assim, pela moda, tal, o cara vai lá, quer comprar o melhor, o mais novo. Então eu sou mais comedido, tenho 2 filhos, tenho minha esposa, então a gente também procura sempre priorizar a família, priorizar os gastos com educação dos meus filhos, com lazer, comedido, algumas viagens, gosto também de viajar, sair conhecendo aí o Brasil, sair conhecendo outros países, e assim a gente vai tentando usar o dinheiro da melhor forma possível. Coisa boa. O senhor falou aí sobre cada coisa acontece no seu devido tempo e no seu devido lugar. E o senhor bem ressaltou e enfatizou Deus. Isso. Como é a relação do Dr. Tiago com Deus? Olha, eu sou católico, eu não sou daqueles de estar na igreja assim o tempo todo, mas tenho uma relação íntima muito próxima. Eu considero assim que tenho essa ligação muito direta com a figura do nosso Pai, do Deus, Jesus Cristo, sou cristão. E então eu tenho esse hábito, por exemplo, de rezar todos os dias, de estar sempre ali pedindo proteção, pedindo para indicar o melhor caminho. Muitas vezes acontece aquelas dúvidas normais dos nossos dia a dia, né? Às vezes a gente está diante de uma decisão ali importante para tomar na vida. Eu sempre peço ali, sempre me concentro um pouquinho, faço uma meditação e tento manter essa proximidade com a fé, que eu acho que me ajuda muito e que nos coloca nesse caminho de princípios. Eu acho que a fé tem esse grande propósito também, sabe, Flaudice, de não nos deixar nos desviar pelas comodidades, pelas modas, pelas influências externas. A fé, ela consegue nos botar ali no caminho que muitas vezes é o melhor caminho para a gente. Até porque quando a gente toma aquela decisão, nos sente muito melhor. A gente se sente muito mais preenchidos e felizes por dentro por ter feito a coisa certa. O senhor aparenta ser muito novo.
né? E eu até brinquei aqui, de 22 anos. Quase. Errou por pouco. Foi pouquinho. Mas o senhor tem 37 anos. 37. Já aconteceu algum fato inusitado de alguém querer falar com o promotor e dizer, não, eu quero falar com o promotor? Rapaz, imagine, ó, diz há 10 anos atrás, meu amigo, quando eu entrei. Porque eu acho que além de realmente, assim, falar, tal, ter um espírito mais jovem, eu tenho um semblante, uma característica realmente de quem é mais jovem do que sou. Então, quando eu entrei no Ministério Público com 26 anos, 26, 27 anos, eu tava com 26, acho que ia fazer 27. Eu realmente parecia ter 18, 19 anos. Então, eu fui para uma promotoria aqui próxima, Paulo Jacinto. Agora é próxima mesmo. Não é 300 quilômetros, não. Foi a minha primeira promotoria. Paulo Jacinto, pertinho de Quebrangulo. Meu abraço aí para cidadãos aí de Paulo Jacinto. Gostei muito da cidade, uma cidade muito acolhedora. Foi minha primeira comarca. E aí, quando eu cheguei lá, rapaz, eu enfrentava cada situação, assim, às vezes, de depois ficar rindo. Sertão, né? Sertão, as pessoas mais ali humildes. E tinha na cabeça, né, a figura daquele promotor, aquele xerifão, aquele cara dos seus 50, 60 anos, né? E quando chega um promotor de 25, 26 anos, realmente causa surpresa. As pessoas... Eu lembro de uma história, uma senhorinha que chegou lá, queria resolver um problema, acho que tava com uma briga com o vizinho, rapaz, tava uma briga danada com o vizinho por conta de demarcação da área, né? Puxou pra cá, cerca, não sei o que, era mais pra lá, tomou a minha área, coisa de 30, 40 centímetros, mas que pra eles fazem toda a diferença, né? E essa senhora procura a gente lá na promotoria e eu tava sozinho na sala, né? E ela entra muito nervosa e tal, e começou a falar comigo. E eu tentando acalmá-la, tentando dizer, ela disse, sim, mas quem é o senhor? Que eu tô falando aqui esse tempo todinho, o senhor dizendo que tá entendendo aí, mas o senhor é pelo menos o quê? É estagiário, é? Ela disse, não, minha senhora, eu sou o promotor, eu vou resolver seu problema, confia em mim, que a gente vai dar uma solução. Aí chamei a outra parte, a gente fez ali um acordo, que isso é muito bom também no interior, é que a população, ela respeita muito a justiça, também mais do que até a capital. Já trabalhei também em Maceió, e essa característica é bem peculiar, é bem presente nas cidades menores, que elas têm um respeito maior à figura da autoridade, quando a autoridade diz algo, ela realmente, geralmente cumpre, não precisa nem às vezes assinar nada, é algo que, aquela história de verbal, que a pessoa vai lá e cumpre, porque assumiu um compromisso. Eu assumi um compromisso com o promotor, eu vou fazer. E aí essa senhora e o vizinho dela foram até a minha sala, depois que eu me identifiquei, né? Que ela viu que não era o estagiário, confiou mais em mim. E aí eu chamei o vizinho e nós fizemos ali um acordo, ficou no meio termo, nem para lá nem para cá, né? Vamos dizer 15 centímetros, em vez de 30, recolheu 15, e aí fizemos esse acordo, manda para o juiz, homologa, e aquilo ali já tem realmente título executivo. O senhor também é professor de cursos preparatórios? Isso, eu dou aula em cursos preparatórios. Atualmente, como eu estou com 2 promotorias aqui em Arapiraca, estou acumulando o eleitoral. Inclusive, passamos agora por uma eleição, né, dia 6 de outubro, e eu estava à frente da promotoria eleitoral. Então, eu estava com muitas atribuições, deixei um pouquinho a área de concursos, porque a docência para concursos públicos exige uma presença muito grande do professor, uma presença física, uma presença perto dos alunos. E aí eu deixei um pouquinho e fiquei na docência de pós-graduação, na UNIT, antiga UNIT, atual Unima, em Maceió. Dou aulas lá na pós-graduação de Direito Penal e Direito Processual Penal. Estávamos aqui com o doutor Hugo Trauzola, né? Grande criminalista, bateu um papo muito bom com a gente. E ele falava sobre a decepção de lidar com o alunato das universidades. E a opção dele em dar aula apenas após graduações, né? Porque é um público mais nichado, mais focado em algo específico. Como é que o senhor vê essa realidade do alunato da universidade e do alunato da pós-graduação ou do curso preparatório? Eu senti também essa diferença, concordo com o professor Hugo, meu abraço também, o colega advogado. Já atuamos em processos em lados distintos, mas sempre pareceu uma pessoa muito respeitosa. E realmente isso acontece. Quando nós vamos dar aula para faculdade, para universidades, ou até mesmo para concursos públicos,
geralmente é um ritmo, um nível X. Quando vamos dar a mesma aula para uma pós-graduação, o nível já é bem maior, até porque ali estão profissionais, ali não estão mais estudantes, ali já são advogados, muitas vezes até renomados, já com a carreira consolidada, que querem fazer daquela pós-graduação uma oportunidade de engrandecer o currículo, de se especializar ainda mais naquela área que ele já atua. Então nós temos essa preocupação, são aulas totalmente diferentes. Quando eu vou preparar uma aula para um cursinho, é uma aula X, mais objetiva, mais didática, mais voltada para um conhecimento ali mais horizontal, conhecimento amplo, porém horizontal. Quando a gente vai dar aula para uma pós-graduação, é um conhecimento um pouco mais reduzido, porém verticalizado, aprofundado. Nós vamos falar muito mais de doutrina, de teorias, reflexões críticas, por que aquilo não dá certo, por que aquilo dá certo, estimular no aluno a escrita de artigos, a resolução de problemas, porque o direito ele também é uma ciência, né? A gente fala muito no direito assim como algo de resolução de conflitos no dia a dia, que é o papel da justiça, mas o direito ele também funciona como uma ciência que estuda os problemas sociais e aponta soluções, aponta melhoras no sistema normativo para que possa funcionar de uma forma melhor. O senhor atuou na promotoria eleitoral. Atuei agora em 2024 aqui, tive essa honra de ser o promotor eleitoral aqui da cidade de Arapiraca. Teve muitos casos aí? Não, rapaz, a eleição foi, eu até parabenizei, tive a oportunidade de dar algumas entrevistas e parabenizei a população de Arapiraca, os candidatos, os apoiadores, as coligações, porque tivemos um pleito para uma cidade de médio porte, como é Arapiraca, um pleito tranquilo, um pleito dentro de uma civilidade, dentro de uma concorrência absolutamente normal e elogiável. Tá? Um ou outro probleminha sempre acontece. Fulano usou da propaganda para falar mal de mim, direito de resposta. Uma ou outra reclamação de propagandas abusivas ou algum tipo de conduta ilegal, mas algo que a Justiça Eleitoral está preparada e já é acostumada a lidar. E foram todos prontamente solucionados. Tanto é que tivemos uma eleição muito limpa, muito rápida. Poucas horas depois já tínhamos a apuração total, 100% dos votos contabilizados. Imagina, uma cidade do tamanho de Arapiraca, não é fácil fazer essa logística toda, de pegar todas essas urnas. Você sabe que cada urna daquela tem um dispositivo, como um pendrive no seu interior, que é onde são armazenados os votos. Já para evitar que aquilo seja transmitido pela internet e possa dar aso a hackers, a invasão por hackers. Então a urna eletrônica ela tem esse dispositivo que é físico. Esse dispositivo é tirado da urna e levado para o TRE ou para alguma central de contabilidade desses votos. Então é uma logística difícil, mas a cidade ajudou, os candidatos ajudaram e o pleito eu considero que foi muito tranquilo. Em 2024, né, nas eleições municipais, a gente tomou conhecimento de algumas atuações de candidatos, não da nossa região, mas do estado de São Paulo, por exemplo, que se expandiu para todo o Brasil com ataques à honra, com ataques pessoais. E isso aí trouxe uma perspectiva muito negativa para a área política. O senhor acredita que isso pode problematizar as futuras eleições ou o TSE precisa tomar alguma medida sobre isso? Ao ver do senhor, como é que é essa questão? O direito eleitoral ele é muito dinâmico, até mais do que as outras áreas. O direito em si já é dinâmico. As leis estão aí sendo aperfeiçoadas, sendo alteradas todos os dias. Já temos mais de 100 emendas à Constituição Federal. E é porque a emenda ela exige uma série de requisitos para ser alterada a Constituição. Então, as leis também da mesma forma. E o direito eleitoral, por ter essa questão de eleições a cada 2 anos, por termos novos instrumentos de publicidade surgindo aí todos os dias. Por exemplo, há 2 anos atrás, nós não tínhamos essa força toda no Instagram para campanhas políticas. Hoje, 2024, nessa eleição que terminou o primeiro turno dia 6 de outubro, nós percebemos que a força do Instagram já foi predominante. Seja com impulsionamentos de publicações, seja com stories mostrando ali as carreatas, os encontros políticos, os apoiadores, seja até mesmo
com os cortes. Você é da área, né? Viu bastante a utilização dos cortes em podcasts assim como esse nosso aqui. Nós vimos os candidatos ali mais já acostumados a atuar com a rede social, ganhando vantagem com isso, porque eles pegavam rapidamente, ali já tinha na hora do podcast mesmo, ao vivo, já tinha um assessor com a senha dele, já utilizando para fazer ali os cortes rapidamente. E, portanto, a Justiça Eleitoral vai precisar também debater esse aspecto. Não digo que para proibir, acredito que não é o caminho. Acredito que as redes sociais são um instrumento importante para que o eleitor conheça os seus candidatos, conheça melhor o dia a dia do candidato, entenda o que é a pessoa do candidato, não só como político, mas como pessoa, como cidadão, o que é que ele já fez, o que é que ele pode fazer de bom, se ele já teve um passado com algum problema ou se não. Tudo isso a rede social conseguiu expor de uma forma mais transparente nesse ano de 2024. Então eu acho que isso foi muito positivo e deve ser mantido. Contudo, ajustes são sempre bem-vindos para evitar ali algum tipo de abuso, algum tipo de conduta que possa comprometer a equidade, o equilíbrio entre os candidatos. Tem muito jovem que está nos assistindo e eu quero mandar aqui um abraço para a página, que é nossa parceira Concurseiro Alagoano. E existe jovens, classe média baixa, muitas das vezes, que galgam, sonham em chegar a determinados patamares. Mas por conta da sua situação social, estão limitados. Seja por parentes, seja pela própria classe em que eles vivenciam. São adeptos dela. Então, qual o conselho que o senhor daria para essa juventude que está nos assistindo e galga aí um concurso público? Perfeito. Primeiro lugar, sonhar, né? Sonhar é sempre bem-vindo, ter fé de que vai dar certo. Os obstáculos vão ser maiores. Não podemos também mentir, ser hipócrita, dizer é difícil para todo mundo. Tanto faz aquele jovem negro da periferia que nunca estudou numa escola particular, sempre estudou em escola pública, às vezes a escola pública lá do sítio, do interior, mais distante, que ainda é menos organizada do que as escolas públicas da parte urbana da cidade. Então esse jovem que teve essa base curricular no ensino fundamental, no ensino médio, teve essa base curricular deficitária, ele vai enfrentar muito mais obstáculos do que aquele jovem que estudou na escola particular a vida toda, no ensino fundamental, no ensino médio, que teve cursinho, teve dinheiro para fazer cursinho, para comprar os melhores materiais, não tem como ser igual. Mas a vida é assim, não é? Isso não é só no mundo do concurso que ocorre essa desigualdade, isso é na vida. Então também eu acho que esse discurso de ficar se vitimizando o tempo todo, dizendo que eu não tive oportunidade, não tive estudo, por isso o concurso não é para mim, também não resolve. Temos vários exemplos. Você, como um acompanhante aí da internet, das redes sociais, já deve ter visto vários exemplos de pessoas que eram ali zeladores, serviços gerais, e conseguem ali de noite fazer uma faculdade, continuar estudando, e muitas vezes passa num cargo até alto, juízes, promotores, defensores públicos, que conseguem estudar mesmo tendo todas essas dificuldades. Então, meu conselho para os amigos e amigas que estão assistindo nesse programa com tanta audiência é, em primeiro lugar, não desistir, ter fé, continuar estudando, continuar acreditando que aquilo vai dar certo, porque realmente é um caminho viável. É um caminho que, em primeiro lugar, não precisa de padrinhos. Eu acho que esse é o grande fenômeno, o grande ponto positivo do concurso público. Ele não lhe obriga a ter padrinhos. Hoje em dia não tem mais aquilo de, fulano só é juiz porque o pai era, ou porque a mãe era desembargadora, ou era ministro, ajudou. Não tem mais isso. Os concursos estão muito sérios, muito concorridos. Tanto é que a maioria das pessoas que passam, às vezes, são de outros estados, como os alagoanos também passam em outros estados, passam aqui também. Então, hoje o concurso é mérito, é dedicação, é sentar na cadeira e estudar. Se dedicar de corpo e alma, como se aquilo fosse realmente lhe dar o prato de comida. Né, ter essa garra, essa vontade de crescer. E, segundo lugar, procurar ajuda. Esses alunos que vêm aí de uma origem mais humilde, que tem mais dificuldade, podem procurar professores,
promotores, juízes da sua cidade, advogados, que eu tenho certeza que eles vão encontrar ali apoio. Eu, por exemplo, já prestei muito esse tipo de ajuda a alunos, inclusive aqui de Arapiraca, que me procuram, às vezes no Instagram. Eu de vez em quando posto uns conteúdos jurídicos e aí eu tenho uma galera que gosta de seguir e às vezes essa pessoa vai lá no direct, né, professor, com todo jeitinho, né, às vezes tímido, professor, será que o senhor tinha um livro aí para me emprestar? Só que eu sei que ele quer a doação, né? Só que ele vem com emprestar porque fica muitas vezes ali tímido. E aí eu digo, tenho, rapaz, passa lá na minha sala, ali na promotoria, em Arapiraca, tal, que a gente bate um papo, toma um café. E aí eu já aproveito aquela oportunidade para fazer a doação daquele material, mas ao mesmo tempo para colocar aquela cabeça, aquele aluno num caminho. Às vezes ele vem muito cheio de ideias. Eu quero fazer concurso tal, quero fazer concurso tal. Eu digo, olha, calma, vamos respirar, faça uma faculdade bem feita. Você está ainda no 4º, 5º período, faça logo sua faculdade bem feita. Você mora com quem? Eu moro com meus pais, não sou casado ainda, não tenho filho. Então aproveita esse momento que você pode viver com seus pais, não precisa ter despesas extras. Estude, faça uma faculdade bem feita, depois comece a estudar isso e aquilo, foque na lei seca, foque nas resoluções de questões. Então eu dou essa aula, vamos dizer assim, essa experiência minha, compartilho a minha experiência com essas pessoas que me procuram e eu acho que isso é um caminho muito interessante, conversar com as pessoas que já passaram por aquele caminho, né? E em terceiro lugar, terceira dica, aproveitar os vídeos gratuitos. Hoje nós temos um canal, meu amigo, o YouTube, inclusive é um canal que esse podcast também se utiliza, né? Um canal fantástico de conhecimento. No YouTube não é só para ver dancinha, ver jogos, ver coisas supérfluas, não. Isso também é bom, também gosto. Ouvir ali uma música, mas o YouTube também é um canal de conhecimento mundial. Você tem vídeos ali, inclusive traduzidos, com legendas em português, que você consegue abraçar o mundo, né? Você consegue aprender ali de apertar um parafuso a fazer uma dissertação. Tudo com base em vídeos gratuitos, porque o YouTube ele ganha pelas publicidades, ele não cobra do usuário, né? Ele ganha nas publicidades. Então, temos muita coisa boa também. Se você colocar aí Direito Constitucional, aula 1, você vai ver que tem lá todo o curso de Direito Constitucional gratuito, gravado por professores de ponta, certo? Então, você pode se utilizar também desses mecanismos para conseguir vencer esses obstáculos da falta de recursos. Coisa boa. O senhor hoje tem 37 anos, é um promotor, bem sucedido, uma mentalidade brilhante, mas se o senhor pudesse sentar na mesma mesa com o Thiago Chacon, de 18 anos, o que o senhor diria para ele? Eu diria para ter calma nas decisões, que eu acho que eu tive a sorte e a boa educação de ter uma maturidade muito cedo. Eu com 19, 20 anos já tinha uma maturidade assim, bem avançada para a época. Já pensava em como ia constituir família, como ia ganhar dinheiro, como ia passar num concurso. Já tinha um pensamento a longo prazo, que muitas vezes eu vejo que os jovens dessa faixa etária ainda não têm. Quer curtir o momento, né? A faculdade, né? Namorar, tal. Coisas que eu também gostava, lógico. Mas eu tinha essa visão de longo prazo também. E esse lado eu acho que eu diria ao Thiago de 18 anos, que foi muito bom, que realmente valeu a pena ter essa maturidade. Ao mesmo tempo eu diria para esse Thiago de 18 anos, a calma que eu falei no começo, no sentido de que muitas vezes a gente acha que já sabe de tudo, né? Às vezes quando a gente vai crescendo nos estudos, vai ganhando notoriedade na profissão, a gente vai pensando... Flávio disse que sabe de tudo já. Chega um momento que a gente diz, rapaz, isso aqui eu já domino, isso aqui eu já sou bom. Quando, na verdade, a gente tá ali engatinhando ainda, sabe? A gente tá no comecinho da trajetória. E hoje, com 37, é que eu percebo isso. Eu percebo, rapaz, como eu era inocente com 30 anos. Com 30. Imagina com 20 e pouco. Como eu era inocente. Cheguei aqui no Ministério, achava que sabia tudo. Porque sabia fazer uma petição, porque achava que sabia tudo. Quando, na verdade... eu era um inocente, sabia era de nada. Porque é a vida que vai me ensinando. É aquela velha história de eu só sei que nada sei, né? É a humildade que você tem que ter. Então eu diria aos mais jovens e ao meu mais jovem, Thiago, que tivesse essa humildade
para não desperdiçar momentos de aprendizado. Sempre que encontrar uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais sábia, sente, converse, deixasse mais o celular de lado, curtisse mais essa vida aqui que nós estamos agora, essa vida presencial, do que a vida digital, porque a vida digital ela é um instrumento. Ela veio para ser um acessório. Quando a internet foi criada e os aparelhos smartphone foram criados, eles vieram para ser acessórios dos seres humanos, para nos servir. E hoje eles estão quase que nos dominando. Então nós estamos virando um acessório da tecnologia. Eu acho que isso eu diria também ao Tiago de 18 anos, para não se deixar levar por esse impulso de redes sociais, de muita tecnologia, de muita vida digital, porque isso tira um pouquinho a nossa vivência do dia a dia, do olho no olho, do apertar a mão do amigo, do sair, tomar um café, jantar, tomar uma cervejinha com aquele amigo, né? E às vezes a gente fica ali muito preso nas redes sociais. Então, eram esses conselhos que eu daria. Coisa boa. O que é felicidade para o Dr. Tiago Chacon? Felicidade para mim é a realização desses 3 patamares que eu citei: o eu, o nós e o eles. Você que consegue se realizar como pessoa, consegue se realizar no nós como família e amigos, e consegue se realizar no eles, dando um pouquinho de tudo que você ganhou, você é um homem feliz. Coisa boa. O senhor falou sobre experiências, sobre viver. E eu faço a pergunta aqui a boa parte dos nossos convidados. Eu queria ouvir do Dr. Tiago Chacon o que é a vida para o Dr. Tiago. A vida é um caminho, é um caminhar eterno. Eu acredito até que mesmo a morte não acaba esse caminhar. Eu acredito que isso continua em outras esferas. E é um caminho de aprimoramento. O ser humano, não tem quem tire isso da minha cabeça, assim, algo que é muito forte. O ser humano, ele nasce, ele é criado para ser um animal em constante aperfeiçoamento, em constante evolução, em constante aprendizado, com um único propósito. Qual é o propósito do ser humano? É servir aos outros. O dinheiro, a fama, é tudo consequência, mas o nosso propósito é servir. Seja como professor, se você tiver essa habilidade, esse dom de passar conhecimento, seja como comunicador, como é o caso do amigo aqui que tem esse dom, que nasceu com esse dom de transmitir conteúdo, de conversar, de comunicar-se, seja como advogado, como juiz, como promotor, você está ali para servir. Como meio de profissão, você também tem que ganhar seu dinheiro para sobreviver, mas você está ali para servir e para se aprimorar quanto a seus valores, a seus princípios, fazer sempre o correto, fazer sempre aquilo que lhe deixa feliz, no sentido mais íntimo da palavra. Que eu acho que quando a gente faz o certo, a gente sente essa felicidade. Quando a gente faz algo um pouquinho errado, a gente já sente que falhou. Na verdade, a gente já fica com aquele sentimento de um pezinho na consciência que eu deveria ter feito melhor, eu poderia ter ajudado fulano, eu poderia não ter prejudicado cicrano. Então isso é a construção que o ser humano vai ganhando ao longo da vida. E isso só acaba realmente, acho que nem com a morte, né? Porque como eu disse, eu acredito, mas cada ano da nossa vida, cada dia da nossa vida é uma oportunidade de fazermos melhor. O senhor falou sobre morte, só tem medo de morrer? Eu ainda não penso muito nisso, eu evito pensar, né? Mas medo não, mas assim, eu me cuido, né? A gente se cuida para evitar ao máximo, né? Até porque eu tenho filhos muito jovens, tenho ainda muitas pretensões pessoais, profissionais, como ser social, mas entrego sempre nas minhas orações, entrego nas mãos de Deus, coloco minha vida, o meu propósito, o meu servir para Ele, para que assim Ele possa nos livrar, nos blindar das maldades que também sabemos que existe. Como é o nome do seu primogênito? Minha primogênita, é a menina, é a Lara. Lara? Tem quantos anos ela hoje? Lara tem 6. O que mudou na vida do Dr. Tiago? Antes de a Lara e depois de a Lara? Muita coisa. Muita coisa. A Lara me ensinou muito assim a ser mais carinhoso, mais presente. Eu acho que antes dela, como eu falei, eu estava muito nas redes sociais, muito dedicada
às vezes ao trabalho, aos estudos. E aí com a Lara eu consegui ver também um mundo mais colorido, até por ser uma menina muito carinhosa. E aí tem aquele xodózinho de pai e filha, né? Não sei se o amigo já tem filhos. Gabi, Ravi e Levi. Pronto, já tem 3. O homem é bom, rapaz. O homem não brinca em serviço, não. Então você sabe bem como é essa relação de pai e filha, né? Como é linda, como é diferente. Diferente de todas as outras relações. Seja com a sua esposa, seja com seus pais, com sua mãe, com seu pai. A relação de pai, figura paterna e filha é muito forte. É uma coisa assim, com certeza, iluminada. E eu cresci muito como ser humano, como pai de família e como um pai mais amoroso, mais atencioso. E aí depois veio o Bernardo, meu menino, meu mais novo, que tem 3. Vai fazer 4 em março. Aí já é bem diferente da minha menina. Já é aquele estilo de menino mais enérgico, mais agitado, mas ao mesmo tempo também muito carinhoso. E também me fez crescer muito como cidadão, como pai. O senhor é bem sucedido. O senhor é um destaque na nossa sociedade, apesar da pouca idade, né? 37 Nem anos. tão pouco, mas agradeço o elogio. Vou levar como elogio. Jovem, né? Jovem. Tem logrado êxito aí nas suas funções, mas a gente, nem Cristo, né? Agradou todo mundo. Isso. E muitas das vezes surgem críticas e críticas infundadas. Como é que o senhor lida com as críticas? Eu acho que as críticas, elas sempre merecem reflexão. Primeiro ponto, você nunca pode, dentro daquela ideia de humildade que eu tanto defendi há pouco, você nunca pode considerar uma crítica infundada de início. Você tem que primeiro ouvir e parar para refletir, mesmo que aquilo doa. Porque ninguém gosta de críticas, né? A verdade é essa. Mesmo que seja uma crítica construtiva, como a gente costuma dizer, não, é uma crítica construtiva, para o seu bem. Mas quem está ouvindo, meu amigo, eu quero lá saber de crítica, eu quero elogio. Mas eu, hoje, com 37, eu já aprendi a receber essas críticas. Eu não respondo na hora, né? Se souber de alguma crítica ou vier diretamente a mim, eu recebo, agradeço a pessoa e vou pensar sobre aquilo. Né? Pensar se aquilo realmente pode estar fazendo algum sentido, se aquela pessoa... mesmo que tenha falado, às vezes com alguma expressãozinha que poderia ter sido melhor colocada, que isso também ocorre muito na crítica. A crítica, às vezes, ela, pela forma como é expressada, ela pode ajudar ou atrapalhar o receptor da crítica. Uma palavrinha que a pessoa falou a mais já lhe deixa numa situação de defensiva, né? Você já entra em choque. Então tem que ser bem colocada, mas também não podemos exigir de todo mundo que tenha a mesma educação, a mesma capacidade de expressar que eu tenho, que você tem. Então temos que também ponderar que aquela pessoa pode estar querendo lhe ajudar e realmente não soube se expressar bem. Mas o ponto é ter a humildade de pensar, no mínimo pensar sobre aquela crítica e se ela tiver um pouquinho de razão, tentar melhorar. Custa nada reconhecer o erro, né? Dizer, não, realmente... Nós aqui poderíamos ter feito, vou dar um exemplo, poderíamos ter feito esse processo andar mais rápido. Realmente falhamos porque fizemos muitas reuniões, porque fizemos demos prioridade a outro tipo de processo. Achávamos que naquele momento aquilo era prioridade e deixamos de lado um pouco esse seu caso. Vou dar uma atenção especial aqui agora ao seu caso. Peço desculpa e não vamos mais cometer esse erro. Então é importante também essa humildade. Coisa boa. Pessoal, estamos se aproximando para o final do bate-papo. Tudo que é bom dura pouco, né? Para mim é uma alegria enorme ter o Dr. Tiago Chacon aqui com a gente. Se inscreva no canal, compartilhe, comente para que mais vidas possam ser impactadas, né? Através deste conteúdo, para que mais convidados em altíssimo nível, como o Dr. Tiago, também venham aqui bater um papo com a gente. E o DDI é isso, né? Um podcast diferente, divertido e inteligente. E o slogan foram vocês que escolheram o podcast das autoridades. Então, se é autoridade, esquece, né? Está no DDI Podcast. Doutor Tiago, a gente sempre faz um bate e volta próximo ao término de cada episódio. Eu queria ouvir do senhor um time... CSA. Por quê?
Olha, eu cheguei aqui em Alagoas, o CSA tava mal, minha amiga. 10 anos atrás, você lembra? Não tinha nem série, né? Era um time sem série, fora de série. Fora de série. Fora de série. E aí eu peguei aquela fase que o time foi crescendo, foi saindo da Série D, brigando ali no campos de várzea, crescendo, aí foi pra C, depois pra B, depois pra A. Peguei aquela ascensão e criei esse amor, esse afeto pelo CSA. Uma música. Rapaz, uma música, Natureza das Coisas. Eu gosto muito daquela música que diz: se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Lembra de alguma coisa? Lembra a trajetória do concurso público, a trajetória da vida, né? Como estudante, como os desafios que a vida vai nos dando e essa paciência, essa resiliência que temos que ter para aceitar o destino. Um lugar. Um lugar, Barra de São Miguel. Por quê? Me traz coisa boa, eu já passei vários momentos bons na cidade da Barra de São Miguel. Eu acho que tem uma energia diferente aquele lugar. Coisa boa. Um livro. Livro. Mas são tantos, eu vou ficar em Vidas Secas. Gosto muito. Coisa Nosso boa. alagoano. Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Se o senhor tivesse uma frase para ser exposta mundo afora, onde todos veriam essa frase no outdoor, que frase seria? Passe um pouquinho do que você sabe todos os dias. Difunda, compartilhe conhecimento, porque isso com certeza volta em forma de bênçãos, de virtudes, de coisas boas. Coisa boa. Uma cor. Azul. Gosto muito Por do quê? azul. Sempre gostei. Cor, roupa, azul. Acho que combina, eu gosto. Coisa boa. Doutor Tiago, considerações finais. Rapaz, Claudiz, só agradecer, muito gratificante, gostei muito desse bate-papo, realmente você conduz de uma forma muito leve, muito tranquila, nos deixa bem à vontade. Agradecer aí os ouvintes, os telespectadores que acompanharam essa entrevista, me colocar à disposição, tanto como promotor de justiça, na função de promotor aqui da cidade de Arapiraca, cidade que, como eu falei, já me abraçou como filho, que eu já gosto muito daqui. Já tenho grandes amigos, mandar um abraço aí para todos. Inclusive alguns até sugeriram meu nome para vir aqui nesse podcast. Quero mandar um abraço aí ao Dr. Tiago e todo mundo que me indicou. E deixar também à disposição como professor. Eu acho que a gente bateu um papo bem interessante também voltado a esse público, a esse perfil de ouvintes que estão aí estudando, batalhando nessa árdua missão do concurso público. Deixar essa mensagem de que vai dar certo, de que tudo tem seu tempo, que vá com confiança, com tranquilidade, continue na missão aí que vai dar certo, e me colocar à disposição, caso precisem, podem me procurar, tanto para tirar dúvidas, pegar alguma dica de concursos, de como estudar, metodologia de estudos, tem aí meu Instagram, depois se puder compartilhar também aí nos canais, estou à disposição, tem o nosso Instagram. E tem a promotoria aqui de Arapiraca, que está sempre de braços abertos para o cidadão, seja com demandas de consumidor, seja com demandas de família, seja com as outras demandas que eu não tenho atribuição, mas posso encaminhar para o colega, para o promotor responsável. E assim, desejo a todos que realmente tenham uma excelente noite e que contem com o Ministério Público, contem com o Tiago Chacon como cidadão, que nós vamos sempre procurar fazer a diferença. Coisa boa. Tá aí a caneca do DDI. Rapaz, obrigado, meu amigo. Vou levar como recordação. Podcast. Vai ficar no meu escritório. Coisa boa. Obrigado, muito obrigado. Irmão. Pessoal, quero agradecer a você que tem se inscrito no canal, tem chegado até aqui. Compartilhe, comente para que mais vidas sejam impactadas. Quero agradecer também o Estúdios Kcast. Meu muito obrigado por toda a receptividade. Quero agradecer o Dr. Tiago Chacon mais uma vez. Muito obrigado por inúmeras atividades, ocupações, tirar um pouco do seu tempo para vir aqui bater um papo com a gente. Eu que agradeço, um abraço e até a próxima. Tudo certo? Luiz, valeu. Pessoal, valeu.